Caro aluno do curso de Manutenção e Suporte Informática. Eu sou o professor Atos Denis e essa é a nossa segunda aula da disciplina de Software Livre. Na última aula, nós destacamos o Linux como sendo o principal esforço colaborativo em se tratando de um produto baseado de software. Por quê? Porque existe uma comunidade de desenvolvedores e pesquisadores ao redor do mundo que colaboram na constante evolução desse produto baseado em software, tornando ele assim o maior exemplo de um esforço colaborativo para a melhoria permanente desse programa. E dentro desse programa existem vários aplicativos de interface gráfica, tal qual nós podemos comparar aqui com a versão proprietária desse software, que seria o equivalente ao Microsoft Windows. Contudo, a partir desta aula e na aula seguinte, nós vamos enfocar no uso de uma ferramenta muito útil para aqueles que trabalham na área técnica de informática, que é a utilização do terminal. O terminal, dentro do Linux, nada mais é do que a possibilidade que você tem de digitar comandos. Comandos esses que executarão atividades ou funcionalidades do sistema que poderão ser muito úteis em um momento no qual você, aluno ou profissional da área, precisa resolver algum problema de algum usuário, visto que muitas vezes, quando há uma indisponibilidade da utilização da interface gráfica com seus ícones e tela de trabalho, o usuário fica impossibilitado de executar as suas ações. Então, muitas vezes, a utilização do terminal pode possibilitar a recuperação de arquivos ou diretórios dentro de um processo de recuperação de dados de um computador. Então, para o profissional da área técnica, é muito útil e muito versátil a possibilidade de você saber utilizar o terminal de comandos. Então, de posse de uma distribuição Linux, nós podemos, e nós já descrevemos em aulas passadas que existem diversas distribuições, como o Slackware, o Debian, o SUSE, CentOS e outras mais. O que é de comum em todas elas é o aspecto de que realmente todas elas possuem a possibilidade de acessar o terminal de comandos. No caso questão aqui, nós vamos usar a distribuição Ubuntu Desktop. Nós vamos acionar o terminal para começar essa aula mostrando a você quais são os comandos básicos da utilização de terminal, para que você possa tirar o melhor proveito desse sistema. Inicialmente, nós vamos chamar o terminal pelo pesquisador do seu computador. Acionando nessa tela, nós podemos digitar simplesmente a palavra terminal e você vai ver que vai aparecer este pequeno ícone. Ao você clicar nele, você percebe que ele vai abrir uma janela na qual nós teremos uma tela onde você tem uma linha de comandos e você pode perceber que o cursor está piscando, aguardando a entrada de algum comando que o usuário deseja executar. E no caso, é necessário que nós saibamos, primeiramente, nos localizar dentro do terminal. O terminal, assim como um explorador de arquivos gráficos do Windows, ele é composto por vários diretórios. E dentro desses diretórios nós podemos ter diversos tipos de arquivos. Então, primeiramente, é importante saber aonde nós nos localizamos dentro desse diretório. Para isso, existe um comando que nós vamos digitar a partir de agora, chamado pwd. O pwd é o Path Directory, ou caminho do diretório. Ao você digitar esse comando e teclar Enter, você vai perceber em que diretório você está nesse momento. Nesse caso em particular, nós estamos no diretório Home, no subdiretório chamado Atos. Mas, como eu posso realmente destacar essa questão dos diretórios? Se nós pegarmos o explorador de arquivos aqui do próprio Ubuntu, nós vamos perceber que é esta pasta aqui, no caso, em questão, em que nós estamos, caso nós estivéssemos utilizando a interface gráfica. Contudo, a temática da nossa aula aqui é que você, aluno, seja capaz de se situar nessa questão dos diretórios e saber como acessar cada uma dessas pastas para ter contato direto com os arquivos que eventualmente você possa vir a trabalhar sem a necessidade de utilizar uma interface gráfica.
Então, nesse primeiro momento, nós dissemos que nós estamos no diretório Home, no subdiretório Atos, onde você pode perceber que nesse subdiretório nós temos alguns ícones, onde nós temos documentos, downloads, imagens, vídeos, público, música, modelos, exemplos e a nossa área de trabalho. Mas como eu conseguiria visualizar esses mesmos arquivos, sendo que eu estou nesse diretório? Bom, primeiramente, nós acabamos de discutir que o PWD me informa em qual diretório eu estou. Contudo, para que eu possa realmente visualizar esses arquivos, eu tenho que usar outro comando, que é chamado de ls. O ls é o listar, ou seja, ele é capaz de mostrar na tela quais são os comandos que quais são os arquivos ou diretórios que nós possuímos dentro dessa pasta. Então vamos teclar Enter, e vocês podem perceber que nós temos aqui os mesmos pastas que foram mostradas agora há pouco no explorador de arquivos. Nós temos a área de trabalho, downloads, imagens, músicas, vídeos, públicos, modelos e documentos. Uma característica é que, utilizando o terminal, como é que você vai conseguir distinguir quem é diretório e quem é arquivos? Bom, nesse caso em particular, você pode perceber que está sendo mostrado na sua tela que o nome dos arquivos em sua prioridade que estão aparecendo aqui nesse momento são todos em azul. Isso caracteriza o fato de que esses são diretórios. Para que você possa comparar, estão aqui a pasta documentos, que no caso é um diretório, a outra pasta também chamada downloads, que é um diretório, imagens, vídeos, público, música, modelos e exemplos. Nesse exemplo que nós estamos citando aqui, você está nesse mesmo diretório, só que na linha de comandos. E como realmente destacar o uso de arquivos para esses diretórios? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Contudo, eu quero que a primeira coisa que nós vamos fazer é exemplificar como trabalhar com arquivos desse diretório. E nada melhor do que a gente usar um comando que nos permita realmente mostrar a saída de como esses arquivos são exibidos na tela. Então nós vamos destacar o comando echo, que ele é capaz de imprimir uma mensagem na tela. Então, no caso, vamos imprimir uma mensagem escrita chamada bem-vindo. Certo? Tudo que você tem que fazer após digitar a última linha é teclar Enter. Você vai perceber que logo abaixo apareceu, desculpe, teve até uma pequena falha, né? Eu acabei digitando bem-vindo, mas seria bem-vindo. Mas o comando echo ele é capaz de exibir qualquer coisa que seja realmente possível dentro da tela de imagem. Mas o comando echo ele não faz apenas isso, ele também é capaz de redirecionar esse conteúdo para um arquivo de texto, por exemplo. Então vamos usar o comando echo e vamos digitar uma mensagem mais amigável. No caso, vamos digitar: oi, o meu nome é Atos. Só que eu não quero que esse comando exiba isso na tela como aconteceu na mensagem anterior. O que eu desejo agora é fazer com que esse texto ele vá fazer parte de um arquivo. Então como é que eu faço isso? Nós temos que dar mais um espaço aqui ao final da mensagem e utilizar o sinal de maior que, aonde esse sinal de maior que indica que nós vamos redirecionar o conteúdo desse texto para um arquivo. Um arquivo que nós vamos designar agora. Vamos chamar esse arquivo, por exemplo, de bem-vindo.txt. Ou seja, quando eu teclar Enter aqui, a ideia é que o comando echo execute esse arquivo, ele vai criar este arquivo chamado bem-vindo.txt e ele vai preencher esse arquivo com o conteúdo da minha mensagem, que no caso seria: oi, o meu nome é Atos. Então vamos teclar um Enter. Percebam que, ao contrário do que aconteceu agora há pouco, o conteúdo do texto ele não foi exibido na tela, ele simplesmente foi redirecionado para um arquivo texto. Mas como eu sei que esse arquivo texto realmente foi criado, novamente nós vamos utilizar o comando ls, que nos permite listar o conteúdo desse diretório. Vamos teclar Enter e vamos perceber que no canto aqui esquerdo da tela apareceu um conteúdo de texto chamado bem-vindo.txt. Mas como realmente podemos ter certeza disso, caso você ainda não é um usuário expert na utilização de comandos, como é que eu vou ter certeza que realmente esse comando acabou de ser criado? Vamos mais uma vez utilizar o explorador de arquivos. Está aqui o arquivo que eu acabei de criar,
bem-vindo.txt. E como um arquivo de texto normal é numa versão gráfica, eu posso clicar nele e olha lá, o que é que surgiu? Um editor de texto gráfico que com o conteúdo: oi, o meu nome é Atos. Você sabe, caro aluno, que se você necessitasse, você poderia apenas clicar com o botão direito e criar um arquivo de texto, abri-lo, executá-lo e digitar esse conteúdo. Ou seja, você executou toda essa operação sem sequer ter feito uso de comandos por meio de interface gráfica. Ou seja, existe a possibilidade de você conseguir executar praticamente todas as ações que você usa no seu dia a dia, normalmente com interface gráfica, com o terminal por meio da utilização de linhas de comando. Então, nesse contexto aqui, nós estamos trabalhando a ideia de que você pode ir no futuro imediato, você vai conseguir realmente manusear esse conteúdo sem grandes dificuldades. Mas o comando echo por si só, ele não apenas cria arquivos, mas a gente vai destacar isso um pouquinho mais na frente. Mas uma coisa que você pode ter percebido nesse momento é que você percebe que as ações vão sendo executadas e você vai preenchendo a sua tela com esses comandos. Então, em um dado momento, a sua tela vai ficar um tanto quanto meio poluída, né? Um pouquinho assim, difícil de você conseguir se localizar dentro dessa tela. Então, existe um comando que permite que você limpe esse conteúdo, ou seja, que você torne o terminal mais legível. Ele é chamado de clear. Então, você simplesmente, do inglês, limpar. No caso, ele vai executar uma limpeza nessa tela, onde você volta ao ponto original em que o terminal abriu quando nós o executamos pela primeira vez. E existe também, nesse primeiro instante aqui, nós acabamos de demonstrar que você pode executar o arquivo de uma forma gráfica. Mas teria uma maneira de executar esse mesmo arquivo e exibir esse conteúdo na tela sem fazer uso da interface gráfica? Tem. O comando, no caso, que você utilizaria para fazer a leitura desse documento seria o comando cat. O comando cat, ele é capaz de pegar um arquivo de texto, extrair o seu conteúdo e exibir na tela do próprio terminal. Então, tudo que você tem que fazer é digitar primeiro o comando cat e logo em seguida o nome do arquivo que você deseja abrir, que no caso em questão é o nosso arquivo bem-vindo.txt. Quando você executa o comando chama o arquivo e tecla Enter, olha só, da mesma forma como eu executei o conteúdo de forma gráfica, existiu também essa possibilidade de você também executar esse mesmo comando através do terminal e você ter assim acesso direto ao conteúdo que está sendo exibido, que está sendo mantido pelo arquivo. Bom, contudo, esses não são todos os arquivos do diretório que nós temos no Linux. Existem alguns arquivos de diretórios que são invisíveis, que nós podemos listar, certo? Olha só, nós sabemos já que para listar o conteúdo dessa tela, tudo que nós temos que fazer é digitar o comando ls. Você percebe que existe aqui arquivos e diretórios. No caso, os arquivos que são chamados de bem-vindo.txt, que está em branco, e examples.desktop, que também está em branco. Eles são arquivos que podem ser executados. Qualquer outro arquivo dentro desse diretório são subdiretórios, que no caso são áreas de trabalho, documentos, downloads, modelos. Mas existem outros arquivos que não são visíveis ao usuário, que são arquivos ocultos. Como é que nós faríamos, por exemplo, para listar esses arquivos ocultos dentro desse diretório? Da mesma forma, nós utilizamos o comando ls. Contudo, o comando ls ele pode vir acompanhado de alguns outros parâmetros, ou seja, comandos adicionais que dão mais poderes a esse comando para que ele possa executar outras ações. Então, no caso, se nós quisermos exibir o conteúdo que está invisível para esse diretório, nós temos que digitar ls-la. Quando nós teclamos Enter, nós já percebemos uma coisa diferente, não é isso? Além dos diretórios que nós executávamos anteriormente, no caso a pasta documentos, downloads, existem outros diretórios ocultos, como o .gconf, .gnuf, ou seja, todos os arquivos que surgirem, no caso, nessa coluna mais à direita, com um ponto antecedendo o nome, significa que esses arquivos estão nesse mesmo diretório, contudo, eles não estão visíveis para o usuário. Eles são arquivos ocultos. Uma outra característica é que aqui na coluna
mais à direita, você vai perceber que existe o que a gente chama de propriedades do arquivo ou do diretório. Isso aqui designa uma série de pequenas características que podem ou não ser permitidas para executar determinado arquivo ou diretório. Você vai perceber também que aqueles que começarem com a letra D são diretórios. Então, no caso, você pode acessá-los. Aqueles que não começarem com a letra D, ou seja, começarem apenas com um pequeno traço, eles são arquivos que podem ser executados de forma direta. Então, nesse primeiro momento, nós vimos diversos comandos simples para começar a navegar mais profundamente com o terminal. Nós aprendemos, por exemplo, que o pwd é para descobrir em qual diretório você está no momento. Nós também discutimos o comando ls, que permite listar arquivos de diretórios, né? Que também nós vimos que nós podemos juntar o ls com outras opções, chamado, por exemplo, la, que permitem listar arquivos e diretórios ocultos com informações extras. No caso, essas colunas paralelas que surgem aqui são informações extras de como é que cada diretório está configurado dentro da execução. Nós também destacamos o comando echo, que permite imprimir mensagens. E juntamente com o operador maior que, ele permite modificar o destino dessa mensagem, ou seja, redirecionar esse conteúdo para um outro arquivo que eu possa criar. Nós também acabamos de destacar o comando clear, que permite limpar a tela do terminal. Certo? Bom, mas vem uma questão. Nós temos também, no caso, dentro desse terminal, nós sabemos que nós estamos no diretório, nesse exato momento, chamado home atos. Mas, e caso eu quisesse, por exemplo, vamos destacar aqui, acessar o conteúdo chamado área de trabalho, aliás, o diretório área de trabalho. Como isso seria possível? Para isso, nós teremos que fazer uso de um outro comando, chamado cd. cd, vem do inglês, significa Change Directory, ou mudar de diretório, ou mudar de pasta. Então, tudo que eu tenho que fazer é digitar o comando cd e informar qual será o diretório para o qual eu quero acessar. Então, no caso, nós vamos acessar o chamado diretório área de trabalho. Uma dica, caro aluno, muito importante, que vai permitir que você faça suas ações de maneira mais rápida. A ação que eu acabei de fazer foi apenas digitar a letra A maiúscula com acento e simplesmente teclei a tecla Tab. Ele automaticamente vai tentar pegar todos os diretórios ou arquivos com esse nome, no caso com essa inicial, a letra A com acento maiúsculo, e vai automaticamente completar isso para você. Ou seja, isso economiza tempo na hora de você digitar determinado comando. Às vezes você tem um comando muito extenso para executar e pode acabar ocorrendo um erro na sua digitação desse comando. Então, toda vez que você iniciar, vamos dar outro exemplo. Caso eu quisesse acessar, por exemplo, a pasta documentos, eu apenas digitaria a letra D e teclaria Tab. Como existe mais de um diretório com a letra D maiúscula, ele só completou com a próxima letra. No caso aqui nós temos documentos, a pasta documentos e a pasta downloads. Então, se eu completasse, por exemplo, com W, ele saberia que só existe apenas essa pasta com W. Então eu teclei Tab e ele completou automaticamente para mim. Se fosse a pasta documentos, teria que digitar pelo menos D, O, C, e aí eu teclaria Tab e ele automaticamente completaria essa ação para mim. Mas vamos manter realmente a pasta original. Vou teclar apenas A maiúsculo com acento e vou teclar Tab. Com isso ele completou automaticamente este comando. Então tudo que eu tenho que fazer agora é teclar Enter. Então você perceba que a nossa linha de comandos mudou. Você vê agora que está em azul o diretório área de trabalho, com a possibilidade de eu começar a digitar comandos aqui. Então perceba que aqui o que ocorreu foi o seguinte: eu acabei de acessar o subdiretório área de trabalho, mas como eu terei certeza realmente que estou na área de trabalho? Mais uma vez nós vamos fazer uso do comando pwd. Então perceba que agora nós estamos no diretório home, no subdiretório atos e no subdiretório área de trabalho, ou seja, eu estou dentro da pasta área de trabalho. Mas como realmente eu posso continuar trabalhando na área de trabalho normalmente
tal qual eu estava fazendo anteriormente? Sim, você pode. No nosso plano de fundo aqui, nessa área de trabalho aqui que está descrita dentro do Ubuntu, praticamente é esta pasta que nós chamamos de área de trabalho. Então, a partir de agora, vamos manusear alguns arquivos de utilização normal e vamos, por exemplo, demonstrar para você a criação de um arquivo que vai surgir aqui nessa área de trabalho enquanto você executa esta ação aqui dentro do terminal. Como nós vamos fazer isso? Vamos mais uma vez fazer uso do comando echo, certo? No caso, nós vamos criar um conteúdo desse arquivo, vamos chamá-lo aqui de teste de aula, e nós vamos redirecionar o conteúdo que eu acabei de digitar para um arquivo que nós vamos criar, que é aula 2.txt. O que é que eu estou pretendendo executar aqui? No caso, o comando echo vai me criar um arquivo chamado aula.txt, onde esse arquivo aula.txt terá escrito dentro de si, no caso, o seu conteúdo, o nome teste de aula, e esse arquivo vai ser criado dentro do diretório área de trabalho. Como nós vamos executar isso? É só teclar Enter. Percebam que acabamos de criar e surgiu aqui, ó, na sua área de trabalho, um arquivo chamado aula2.txt. Mas como eu posso ter certeza que realmente surgiu aqui na área de trabalho? Usando o terminal. Tudo que eu tenho que fazer, mais uma vez, é usar o comando ls. Percebam que aqui na minha área de trabalho eu já tenho um diretório chamado material de disciplina, que você pode visualizar aqui no canto superior esquerdo da tela. E eu acabei de criar também um arquivo de texto chamado aula.txt, que também surgiu aqui. Mas observe que o comando echo ele criou o arquivo aula.txt. Contudo, ele também colocou um conteúdo lá dentro, que foi o nome teste de aula. Como é que eu consigo, pelo terminal, saber se realmente o conteúdo teste de aula realmente foi inserido dentro do arquivo aula2.txt? Mais uma vez, nós vamos fazer uso do comando cat, onde tudo que nós temos que fazer agora é informar qual é o arquivo que ele vai abrir e executar. No caso aqui, nós vamos executar o arquivo aula2.txt. Vamos teclar Enter e vamos ver. Ele exibiu aqui na tela do terminal o conteúdo do arquivo, que é teste de aula. Mas vamos provar isso aqui também, teclando aqui no próprio arquivo de forma gráfica. E você vai ver aqui, abriu um arquivo de texto, onde está escrito lá também, teste de aula. Uma característica interessante é que você pode continuar incrementando esse arquivo de texto sem muita dificuldade. O que você tem que fazer é basicamente continuar usando o arquivo echo. Então você pode echo e você pode colocar o seu conteúdo. Meu nome ainda é Atos. Mas ao invés de apenas você teclar uma única vez o comando maior que, você tecla duas vezes o maior que e redireciona esse conteúdo para o arquivo recém-criado, que no caso é aula2.txt. Ao você teclar Enter, você vai ver que a ação ela foi executada, contudo ela não foi exibida na tela. Então, mais uma vez, se caso você queira exibir isso diretamente via terminal, tudo que você tem que fazer é acionar o comando cat e o nome do arquivo que você deseja executar, que no caso aula2.txt. Vamos teclar Enter e você vai perceber que o conteúdo deste arquivo, aula2.txt, foi incrementado, onde nós tínhamos anteriormente teste de aula, e agora nós complementamos na próxima linha com o conteúdo meu nome ainda é Atos. Mais uma vez, se você teclar no arquivo aula2.txt, você vai perceber que ele vai executar e o conteúdo anteriormente que nós tínhamos foi complementado. Ou seja, é possível descrever e até mesmo sobrescrever o conteúdo. Caso você deseje sobrescrever esse conteúdo, tudo que você tem que fazer é continuar usando o comando echo, só que ao invés disso você vai colocar apenas uma única vez o comando maior que. Nós vamos alterar esse conteúdo. Vamos ver como é que ele vai executar.
falha nossa. Vamos executar aqui aula número 3 e vamos dar o comando maior que e redirecionar isso para o nosso arquivo na área de trabalho. Perceba que aqui, ó, automaticamente ele modificou o conteúdo não apenas no terminal, mas diretamente no arquivo texto aqui, ó, que o editor de textos aqui presente, ele pede que nós recarreguemos esse conteúdo porque ele acabou de ser modificado. Seria uma operação equivalente a salvar esse conteúdo. Então, se nós teclarmos, por exemplo, recarregar, ó, observem, o conteúdo que nós tínhamos antes foi substituído automaticamente pelo que nós acabamos de digitar, aqui no caso, aula número 3. Bom, já sabemos como navegar entre diretórios. Agora vamos aprender como criar um diretório, não é isso? Nós até o presente momento nós estávamos trabalhando apenas com arquivos do tipo texto. Mas e se caso eu tivesse a necessidade de criar um diretório de trabalho? O que nós deveríamos fazer? Bom, vamos limpar inicialmente a nossa tela aqui e vamos digitar o seguinte comando: mkdir. Mkdir vem de make directory, ou criar diretório, ou fazer um diretório. Vamos fazer um diretório e chamá-lo de trabalho. Percebam que nós estamos na área de trabalho, ou seja, eu ainda vou apagar mais uma vez e relembrar. Nós estamos na minha pasta onde tem o diretório home, o diretório atos, e eu estou dentro da minha área de trabalho. E agora, o que eu pretendo fazer, desculpem, vou voltar aqui um pouquinho, é justamente criar um novo diretório que irá surgir aqui dentro da área de trabalho do meu usuário. Mais uma vez, clique 2 vezes. Como isso acontece? Tudo que nós temos que fazer é usar o comando mkdir, make directory, e criar um nome. No caso, vamos criar um diretório chamado trabalho. Nós vamos teclar Enter e observe, acabou de ser criada uma nova pasta onde nós podemos utilizá-la normalmente para armazenar outros diretórios ou mais arquivos. Então, no caso, nós podemos, por meio do terminal, utilizar todas essas ações sem grandes problemas. Então, vamos fazer a seguinte questão. Vamos entrar agora, via terminal, na pasta que nós acabamos de criar, que é a pasta trabalho, e vamos criar alguns outros arquivos, por exemplo, para que você possa acompanhar esse procedimento. Então, vamos lá. O comando que eu quero para poder acessar outro diretório, o cd. E no caso, o diretório que eu quero acessar é trabalho. Então, percebam mais uma vez que a área de trabalho mudou, que a linha de comandos mudou. Agora nós estamos dentro do diretório trabalho. Como é que eu sei que eu estou dentro desse diretório? Mais uma vez, nós podemos teclar o comando pwd, onde nos mostra que nós estamos no diretório home, subdiretório atos, dentro do subdiretório área de trabalho, dentro da pasta trabalho. Então, vamos colocar e criar alguns arquivos e outros diretórios dentro da área de trabalho? Então, para criar alguns arquivos, vamos ver o seguinte. Vamos continuar utilizando, vou limpar a tela, o comando echo. E nós vamos criar um arquivo chamado vamos botar algum conteúdo aqui. Meu segundo teste. Vamos criar um arquivo chamado arquivo 1.txt. Isso dentro do diretório trabalho. Mas vamos criar outros. Echo meu terceiro teste. Comando parâmetro maior que arquivo 2.txt. E agora vamos criar diretórios dentro desse arquivo. Então vamos utilizar agora o comando mkdir projeto. Ou seja, eu estou criando dentro do diretório trabalho um diretório chamado projeto. E que tal mais outro? mkdir trabalho 2. Ou seja, o que aconteceu foi que eu criei dentro do diretório trabalho dois arquivos que eu chamei de arquivo 1 e arquivo 2. E não apenas isso, eu também acabei de criar dois diretórios. Um chamado projeto e outro chamado trabalho 2. Como é que eu posso realmente saber se esses
comandos foram executados? Eu posso listar simplesmente o comando ls dentro desse diretório. E aí me mostra que eu tenho um arquivo 1.txt, arquivo 2.txt, um diretório chamado projetos e outro chamado trabalho, que você também pode facilmente visualizar apenas clicando aqui. E você consegue perceber que foram criados, sem nenhuma utilização de um mecanismo gráfico, os diretórios projeto, trabalho, arquivo 1 e arquivo 2. Bom, aprendemos a criar um diretório com o comando mkdir, mas como podemos apagar esse diretório? E também é possível apagar um arquivo removendo um diretório utilizando comandos? Sim, é possível. Da mesma forma como você pode utilizar simplesmente a tecla delete para excluir uma ação, é possível por meio de comandos você excluir também conteúdos e diretórios, bem como arquivos. Vamos, por exemplo, demonstrar agora como excluir um dos arquivos que nós acabamos de criar, bem como um dos diretórios que nós acabamos de criar. No caso, o comando para excluir, por exemplo, um arquivo é o rm, que viria a ser de remove ou remover. Vamos excluir o arquivo 1.txt. No caso, nós estamos excluindo esse arquivo do diretório. A ação foi completada sem nenhum problema. E que tal se nós excluíssemos um dos diretórios? O comando é equivalente, contudo ele tem um complemento, que no caso é rm, de remover, dir, de diretório. E nós vamos excluir o diretório que nós chamamos de projeto. Ou seja, a ação foi completada sem nenhum problema. Como eu posso ter certeza de que realmente ela ocorreu, eu digito ls. E aí você vai perceber que anteriormente nós tínhamos arquivo 1.txt e arquivo 2.txt, e agora nós só temos arquivo 2.txt. E em matéria de arquivos, de diretórios, nós tínhamos o diretório projeto e trabalho 2, e agora nós só temos trabalho 2. E você pode comprovar isso simplesmente clicando lá na pasta gráfica e perceber, nós só temos agora o diretório trabalho 2 e o arquivo 2.txt. Bom, nós encerramos aqui a nossa primeira videoaula referente à utilização do terminal de trabalho da disciplina de sistemas operacionais, de software livre, por meio de interfaces manuais de digitação manuais de comandos do Linux. Esperamos que você tenha gostado e nos encontramos na próxima aula.